Imagina que você tá ali, mexendo no seu celular de boas e para e lê uma notícia num site local, que pega Franca e região. E aí você tá ali lendo a notícia, você se depara com o seguinte: uma mulher de Franca, multiatleta, a gente pode falar assim? Acho que pode. 20 anos na área, além disso também é personal. Ela conquistou títulos inéditos para a cidade. Aí você vai ler, vai tentar entender, você vê que assim, não, mas o basquete, né, Franca é a capital do basquete. Temos o futebol também com a francana, que vai, né, ali, né? Tem também o pessoal da natação, tem o pessoal, as pessoas com deficiência também, que ganham vários títulos, mas aí ela conseguiu além de todas essas modalidades. Ela conseguiu no atletismo, gente. Que aí as pessoas falam, atletismo, beleza, o que é? Não é só o arremesso de peso, tem outras modalidades também. E ela voltou para Franca, primeiro em São Paulo, né? Isso. E depois do Chile, com um monte de medalha, gente, no peito. Eu vou mostrar 3 para vocês já vão entender de quem que eu estou falando, hein? Que hoje a gente está muito chique aqui no Zoom. Olha o barulho que faz, meu povo. Deve pesar no peito, né? Para poder colocar, ó. Olha que linda essas medalhas. Vê se a voz da consciência consegue dar um close. Olha só. Essas aqui são da competição do Brasileiro de Atletismo, hein? Em São Paulo. 3 medalhas para Franca, só com essa atleta que eu já vou apresentar para vocês quem ela é. Olha que lindo. Essas medalhas aqui, ó. Primeiro em arremesso de peso. Terceiro lugar... Peraí, que agora... É muito... Ó. Terceiro lugar no arremesso... terceiro no dardo e segundo lugar, olha, de prata também, que linda, opa, quebrando a medalha, meu Deus, e a segunda no martelo também. E lembrando que a que ela ficou em primeiro lugar, ela alcançou um recorde também, viu? De quem que eu estou falando, gente? Agora a voz da consciência vai mostrar a nossa convidada, Cibele Silva, nossa atleta campeã sul-americana e brasileira. Bem-vinda ao Zoom. Obrigada. Tá feliz, né? Muito. Mostra pro pessoal suas medalhas. Gente, olha que coisa linda. Levanta só um pouquinho pra voz da consciência poder mostrar. Aqui. Gente, olha só as medalhas diretamente do Chile, hein? Cibele passou uns dias aí lá no nosso país vizinho e trouxe medalhas para nossa cidade, hein? Motivo de orgulho para todo mundo. Parabéns. Obrigada. E aí, me conta dessas conquistas, menina. Já acalmou um pouco o coração, porque já faz uns dias, né, que você já voltou para Franca, já voltou à realidade. Voltou à realidade. Voltei na segunda-feira à noite. E como é que foi a experiência? Ai, gente, foi surreal, né? Porque primeira competição internacional. Já fui, assim, em competições internacionais no Brasil, mas não fora do Brasil, que é um sul-americano, que é muito além disso. Então, assim, eu tô em êxtase, né? Nossa, não tenho o que falar. Em êxtase. Porque, assim, é só um trabalho de muitos anos que eu venho nessa luta, tá? Campeã regional, aberta e tal, mas sul-americana é uma palavra até forte, né? Sim. Se for parar pra pensar. E por ser mulher... Não vou deixar de falar isso, é por ser mulher, né? Então, assim, estou muito feliz mesmo, porque foi trabalho árduo, mas chegou o momento exato. Você vai contar tudo pra gente, falar as curiosidades também de como que foi esse sul-americano. Alguns perrengues, porque com certeza, né, quando a gente viaja, se não tiver história pra contar, você não viajou direito, né? Deve ter muita coisa aí pra falar, gente. Acompanhe o Zoom, siga a gente nas redes sociais e aqui no Instagram também. Deixa seu like nesse vídeo para que outras pessoas possam conhecer também a trajetória da Cibele, conhecer o Zoom. A gente está encerrando 2025. Muito felizes com o resultado. Chegou muita gente aqui no Zoom, muita gente seguindo nas redes sociais, no YouTube também. Isso é muito importante, ajuda o canal a crescer também. Então, deixa seu like, aproveita aí, compartilha também para o pessoal assistir. Lembrando vocês a respeito dos nossos apoiadores aqui do Zoom Podcast, né? Como a nossa Nutri preferida, Maristela Araújo, que está dando várias dicas importantes nas redes sociais, hein? Final de ano, a gente dá aquela escorregada, né? Muita confraternização, festa, Natal, Ano Novo, você fica, meu Deus, eu vou morrer de comer. Não, não vai, filho. Você vai olhar lá o que a Maristela tá te falando, pegar as dicas de milhões dela, já marcar aquele projeto verão, sabe, que todo mundo faz em janeiro? Não, agora é um novo mundo. Faz a realidade acontecer. Não espera, não. Marca com a Maristela, já faça a sua consulta também. Passe, porque vai te ajudar a transformar e a ter qualidade de vida. Quem sabe você também não pode virar atleta e representar a Franca.
A gente não sabe, né? Quem também tá com a gente é a Turbucell, que é referência no reparo de smartphones, tablets, notebooks e videogames. Tá precisando fazer algum ajuste no seu telefone, tá com tela quebrada, a traseira também. Vai na Turbucell e faz o reparo. Vale muito a pena conhecer o trabalho da Turbucell. A gente, é claro, tá também com a Lola Esteves, que é a nossa cabeleireira Leila preferida que a gente fala. A Lola é colorista. Ela é especialista nessa parte, ela vai te deixar com um visual totalmente renovado também para começar 2026 muito bem. Então já sabe, né? Chama a Lola, faz seu orçamento, muda esse cabelo, mulher. Que é sempre bom a gente dar uma variada, né? E aí, a gente tem um presente para nossa convidada, que é da nossa parceira também, que é a Style Franca, camisetas. Então, você ganhou um presente. Obrigada. Chama o Bruno depois, porque a Style Franca vai fazer uma camiseta com alguma frase que você queira colocar também. Alguma frase que é uma inspiração para você, ou alguma coisa que você fala muito. Enfim, a galera lá é muito criativa, você vai estar em boas mãos com a Style legal, também. Obrigada. Chama eles lá. Além disso, gente, temos, claro, a cervejaria Z3, o Estúdio Marcial Petrolini Designer, que está aqui com a gente também, nosso parceiro. Manhattan American Diner, que está em novo endereço também, vai começar 2026 com muito hambúrguer, muita coisa. Então, assim, você vai na Maristela, vai no Manhattan, faz aquela, entendeu? Na refeição livre, aproveita também Manhattan. Enfim, gente. E se você quiser também contar a sua história ou anunciar no Zoom Podcast, dando as propagandas mais sinceras e honestas possíveis, você já sabe, né? Chama a gente lá no Instagram, depois que terminar esse episódio aqui, @zoom.podcast. E aí, Cibele, eu imagino que você já deve ter passado de tudo e mais um pouco nessa carreira, né? E além disso, você é educadora física, personal também. Então, Professora assim, de spinning. eu queria que você falasse, justamente porque assim, a gente vai entrar para falar de esportes, né? E a gente tem visto que bom que as pessoas estão buscando cada vez mais uma prática esportiva, alguma coisa que elas gostam, para poder ter mais qualidade de vida, né? Sim. Eu queria que você falasse, baseada na sua experiência, a importância do esporte para a saúde física, mental, enfim. Como que é para você também? Vou falar da minha infância. A minha infância, eu sempre fui a maior da sala, né? E sempre fui fora do padrão. E eu, sim, eu era gordinha, né? E sempre gostei de esporte. Na escola eu sempre participava de tudo. As professoras sempre me chamavam para participar de tudo. Então, assim, desde o basquete até o atletismo, né? Então, todas as competições escolares eu estava e tal. E, assim, fui levando isso. Eu tenho algumas professoras de referência, né? Que elas sempre chamavam para algumas modalidades específicas que eu me destacava muito, que uma das era o basquete, porque eu joguei basquete por Franca durante muitos anos também, fazendo os dois. Depois chegou num ponto que eu dividi isso, porque não dá, chegou um ponto que não dá. E eu coloquei uma meta na minha vida, eu falei, gente, eu quero ser uma atleta, que seja jogadora ou atletismo. E fui levando isso. E, assim, eu vim do interior. Eu não sou de Franca. Eu tô em Franca há mais de 20 anos. Né? E eu vim de uma cidade pequena, que é São Joaquim da Barra. Região. Que falava de esporte, mas, assim, o que eles pensavam? Não, você tem que ir trabalhar, fazer esporte, vai ver de esporte. Mas eu agradeço o esporte. Por quê? Ele me levou para vários lugares. Ele me fez terminar uma faculdade. Através do esporte, eu falo isso, que antes de você virar um atleta, você tem que ser uma pessoa. O que você vai ser, né? Porque o esporte vai chegar uma hora que você vai parar. E aí? O que você vai ser depois? Que às vezes muito acontece com grandes atletas que não vai por esse lado e depois, quando para, fica perdido. É verdade. Não sabe o que fazer. Então, assim, eu agradeço muito ao esporte, porque ele me deu muita oportunidade, eu conheci muitas pessoas. Cheguei no meu objetivo, né, que eu falava. Eu lembro quando eu comecei a jogar, eu não conseguia correr. E eu falava, não, hoje eu vou correr tanto, hoje eu vou fazer tanto. Eu preciso melhorar. Porque, no basquete, tem que voltar. Não aguentava. Então, assim, e isso eu fui construindo e chegando no meu objetivo. E eu falei, não, ainda além de ser atleta, eu quero ser educadora física. Eu sempre gostei de academia. Eu e meu irmão, a gente sempre gostou de academia. E tive algumas oportunidades dentro da academia de dar aula e falei, não, é isso mesmo que eu quero para minha vida. E fui. E fui jogar os jogos regionais, lá eu tive a oportunidade
Até foi o Alexandre, daqui de Franca, que me viu. Eu estava jogando por Batatais, cidade pequena. E ele viu algo em mim e me chamou para jogar por Franca. E ele apostou em mim. Então, assim, eu sou muito grata a ele também, que é o Alexandre Borges, marido da Cleomara. E ele que, sim, me abriu as portas. Quando eu vim para Franca para jogar o basquete, né? Fiquei jogando basquete. Depois fiquei um tempo, voltei para minha cidade. Você jogava em qual posição no basquete? Ala pivô. Porque eu corria muito. Então, assim, eu não era pivô, aquele pivô 5 mesmo. Precisasse fazer o pivô 5, eu fazia. Mas, assim, eu era aquele ala pivô, aquele que puxava o contra-ataque, o que lançava a bola, sabe? E a Rosa, na época, falava assim, vai para atletismo, você corre bem. Eu falava, atletismo, né? É uma coisa muito vaga para mim. Mas eu fiquei um tempo jogando aqui e voltei para minha cidade. E quando eu voltei para minha cidade, o Alexandre ficou um tempo fora. E ele foi para Araraquara. E ele jogou o Paulista lá. E nesse Paulista, ele me chamou para jogar o segundo turno no Paulista. E eu joguei com grandes atletas de seleção. Eu falei, nossa, para mim foi assim, eu nunca imaginei. Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero para mim. E continuei. Quando eu voltei para Franca, eu tive a oportunidade, Osbeli, você vir para Franca, você vai ter faculdade, vai ter isso, tal. Aí eu vim de vez. Aí você fez educação física, eu fiquei, se encontrou. Fiz educação física, treinava atletismo, basquete, os dois. Treinava um de manhã, outro à tarde, era o dia inteiro. Ainda tinha uns horários que eu fazia os estágios. Ia para a faculdade, assim, minha vida era correria. Mas era isso que eu queria terminar minha faculdade, eu queria ser uma grande atleta. Só que aí chegou num ponto que o atletismo ele me deu muito mais visibilidade e mais oportunidades. Que eu falo de estar viajando, de chegar no ranking, eu não tinha noção do que era, né? Eu falei assim, não tem como eu fazer os dois esportes por muito tempo. Então eu optei, né? Foi doído. Mas eu falei, não, eu vou ficar no atletismo. Porque, assim, me abriu muitas portas. Eu fui em grandes competições, conheci várias pessoas de seleção, tive no meio delas. Então, assim, hoje as pessoas não sabem, porque existe rankings, né? Rankings brasileiros, tanto do basquete quanto do atletismo, todas as modalidades. E, assim, se você entrar lá na CBAT, no ranking, hoje eu sou a sexta do ranking brasileiro. Então, as pessoas não têm noção do que é. Já fui... Vai fazer o quê? Uns 5, 6 anos que eu tô entre as 5, sexta. Porque são 10 melhores. Hoje eu tô a sexta. Eu tô com 44 anos. Se você entrar no ranking, as meninas são mais novas que eu. Nossa. Eu sou a mais velha. Sou a única que continua. As outras já pararam e eu continuo treinando. Então, assim, eu fico feliz. Fico feliz. Nossa, mesmo. Mas é uma conquista muito grande. Porque, assim, também. Eu não imaginava que eu podia chegar aonde eu cheguei. E essa questão, você falou, né, que quando você era mais nova, você estava acima do peso, né? Porque a galera tem muito isso, né, da questão da disciplina, porque o atleta, ele tem que malhar, ele tem que tentar ter uma alimentação mais regrada. E a gente sabe que é difícil, porque quando é mais novo, né? Mas o que te motivou? Foi realmente essa vontade de eu quero ser atleta? Aí você seguia tudo à risca? Como que é hoje em dia também? Porque aí o nosso corpo vai mudando também, à medida que o tempo vai passando. Como que foi essa rotina? Porque às vezes a pessoa, ela se sente muito impedida de, não, eu tô acima do peso, eu não vou e tudo. E não é, né? É que eu falo para meus alunos, tudo tem um começo. Tudo na vida tem um começo. Não existe do final para o começo. Tem um começo. Então, você tem que ser persistente naquilo que você faz. E eu falei, primeira coisa, eu quero emagrecer. O meu sonho era emagrecer, porque a vida inteira eu sempre fui gordinha, tinha chacota na escola. O bullying, eu sei como é que é. Só que assim, a gente sobreviveu ao bullying, entendeu? Então assim, eu comecei através do esporte, porque assim, na minha época, a academia era uma coisa muito distante, era uma coisa muito cara. Entendeu? Os meus pais do interior, então, academia, para que eu vou pagar academia? Então, tinha outras prioridades. Então, a gente tinha que se virar nos 30, que para onde eu fui? Para o esporte, porque tinha na escola, né? Tinha na prefeitura, então, que a gente ia treinar. Então, eu fui levando por esse lado. E comecei a emagrecer e comecei a pegar gosto. Que aquilo foi me mudando como pessoa, né? E eu comecei a chegar no meu objetivo. E falo... sobre alimentação, sobre treino, isso é para a vida.
Gente, é pra vida. Não adianta. Eu acho assim, todo mundo tem um padrão nessa vida. Porque a gente fica só naquela coisa do padrão de beleza. Não. Hoje eu me entendo. Por quê? Quando eu comecei a emagrecer, eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu quero ser magrela. E eu fiquei doente por conta disso. Por achar que eu tinha que ser magrela. Então, assim, eu tive muitos problemas, falta de ferro, quase me deu uma leucemia por conta disso. Ninguém sabe. Só os meus pais sabem. Porque eu parei de comer. Eu cheguei num ponto assim, não, para que comer? Eu tenho que emagrecer. E não é assim que funciona. Até o dia que eu passei mal, desmaiei tudo. Cheguei no médico, o médico pediu vários exames, eu fiquei muito ruim, cheguei quase a ter que tomar sangue, enfim. E ele olhou para mim e falou, como você quer ser magrela? Pela estrutura que você tem. Esquece. Você tem que ser você. Cada um tem um padrão. O seu padrão não vai ser magrelo, você nunca vai ser magrelo. Então, o que você vai fazer? Eu lembro falando para minha mãe, mãe, ela precisa do nutricionista. E foi aonde que eu comecei a entender sobre isso e me aceitar do jeito que eu era. Porque, assim, eu sou alta. Eu tenho um pé muito grande, hoje eu calço 42, entendeu? Tem uma estrutura muscular muito grande, então é um padrão diferente do que a gente vê as outras mulheres. E aí, se eu não me aceitar, quem vai aceitar? Exato. Então eu comecei a falar, não, gente, peraí, essa é a Cibele. Eu comecei a me aceitar. Hoje eu não ligo porque os outros falam, porque as pessoas quando me veem, nossa, o tamanho do braço dela, não gosto. As pessoas não precisam gostar. Quem tem que gostar sou eu. Mas eu acho que é um pouco de inveja, porque eu sou braço musculoso. A pessoa quer ter o braço musculoso, ela tá ali na academia se matando. Gente, eu sei, porque treinar braço, eu falo, meu Deus, me põe pra fazer 1001 treinos de perna. Agora, braço, o tal do superior, eu tenho vontade de chorar. Eu treino todos os dias da semana agora, né? Nesse processo de emagrecimento. Aí você fica, segunda, quarta e sexta, a gente é meio feliz na academia, vai um pouco na força do ódio, porque é academia, né? É diferente da Cibele. A Cibele gosta de treinar. A gente vai por obrigação, qualidade de vida, né? A terça e quinta é uma tristeza, que é treino superior. Às vezes pode ser recalque do seu braço, viu? Pode, tem aquelas pode que ser, eu queria ter o braço igual. E tem aquelas que quer falar alguma coisa. E vou te falar, eu não treino músculo isolado, porque eu não gosto. Você treina tudo. Eu treino tudo, o corpo inteiro. E meu corpo se identificou, porque eu treinava músculo isolado. Então eu tenho a tendência de aumentar a massa muscular. E aumentar junto com gordura, não fica aquela coisa legal. E quando eu vim para Franca, comecei a treinar com o Everton, fiz até estágio com ele. E com ele, eu tô até hoje. Hoje eu vou fazer 17 anos que nós estamos juntos. 17, eu vou fazer as contas, eu acho que uns 20 já. Desde que eu cheguei aqui. E assim, eu comecei a treinar com ele, aí meu corpo mudou mais ainda. E ele sempre trabalhou na forma de movimento. Sempre foi pro lado do movimento. Ele sempre teve um treinamento totalmente diferente das outras pessoas. E eu conheci esse outro lado e eu falo pra você. Eu não gosto de treinar músculo isolado, porque eu não fico legal. Eu gosto de treinar movimento completo. E quando, por exemplo, você tá lá dando as suas aulas, né? E aí sempre chega aquele aluno, ou então aquele aspirante atleta, que vê, por exemplo, você tem 20 anos como atleta. É claro que quando você começou pra hoje, é diferente. A compreensão do corpo, tudo, o ritmo, né? Enfim. E a pessoa acha que ela começou ontem, ela já tem que automaticamente... Nossa, não, eu tenho que conseguir fazer isso. É um processo, né? É um processo. É uma construção. Acaso você não começa do alicerce? O nosso corpo é a mesma coisa. Tudo. Para tudo na vida. Tanto a alimentação, quanto o treinamento. Treinamento para você, treinamento que seja esporte. Tudo tem que começar lá de baixo. É que nem eu falei, ninguém começa ao contrário. Porque senão você desmorona. Você pode... Porque assim, ó, a gente treina, não é todo dia na motivação. Tem dia que a gente vai por obrigação. A disciplina. A disciplina, obrigação, tem que estar lá. Quantas e quantas vezes eu cheguei para treinar e falei, nossa, hoje, cara, eu não vou dar conta. Mas não, eu tenho que fazer. Nem se for ali, meia boca, mas eu tenho que fazer. E é assim. Se a gente ficar esperando só motivação, esquece. Esquece. Sempre vai ter um motivo para você não ir. A chuva. A chuva. Ai, tá longe. Eu brinco muito com meus alunos o seguinte, às vezes eu tô dando aula de bike, eu tenho um grupo, eu já mando assim, ó. Galera, aqui dentro não chove.
Estou esperando vocês. Porque tudo é uma desculpa, né? Ah, choveu, não vou levantar. Não. Por isso que eu falo, som, objetivo e disciplina. Faça chuva, faça sol, você tem que estar lá. Se você fosse um atleta de elite, você não tinha que estar lá, independente de qualquer coisa, abrir mão do seu final de semana, de estar com a sua família, é a mesma coisa. É lógico, né? Você vai chegar ao extremo de... Mas você tem que se cuidar. É a primeira coisa, é o objetivo. Eu falo isso direto na sala. Porque as pessoas, quando olham pra mim, falam, não, quanto tempo faz você treina? Faz pouco tempo. Ah, você toma alguma coisa. Ah, que não sei o quê. Beleza, eu podia tomar o que for. Se eu não treinasse, você acha que eu chegaria num objetivo desse? Não chegaria. Então, as pessoas não têm noção das coisas. Às vezes, o que falam. Uma coisa assim que eu estou sempre falando. E falo, porque assim, a maioria das minhas alunas são mulheres. Eu falo, gente, a primeira coisa, vocês têm que se amar. E ter objetivo. Que você vai chegar. Se você tem um objetivo, você vai chegar. A não ser que você não queira. E foi todo um processo. E como que é a rotina de treino? Porque Nossa, também não é aquela coisa assim, né? Ai, nossa, Sibeli vai competir. Ah, tem aquela preparação antes, mas vem todo um... Realmente, não é assim, comecei a treinar 3 dias antes da competição. Todos os dias você treina. Todos os dias. Domingo a domingo. Só sábado e domingo que eu dou ali uma descansada por causa das aulas. Sim. Então, assim, eu tenho que ter esse tempo, porque o descanso é o treino também. Então, sábado e domingo eu sempre tiro ali pra mim dar uma descansada, porque a maioria das competições é final de semana. É, também tem isso. Mas sim, durante a semana, de segunda a sexta, eu treino. E como que é o treinamento, assim, quantas horas, né? Porque a gente imagina, a mulher treina, né? 3 horas. A Madonna treina 3 horas por dia, viu? 68 anos, deixa eu falar pra vocês. Como é que é a vida? Então... A rotina, vamos lá. A rotina é porque atleta, é professor, é personagem, é muita coisa. Minha rotina começa às 5 horas da manhã, né? Porque eu tenho meus personagens, depois as aulas de bike, que eu tenho que estar em movimento. Então, ele já é um treino, um treino aeróbico. Aí eu saio do treino, muitas vezes, quando tem ali uma espaçada, eu treino de manhã a parte muscular. Então, vai dar ali de 1 hora, 1h30, não mais que isso. E a parte de mais de competição, que é a parte da pista de atletismo, aí dá umas 2h30. À tarde? À tarde, umas 3 horas. E depois eu termino minha aula ali mesmo, já tomo meu banho e já começo com as crianças. Já dou os treinos. Então, assim, eu não paro, eu só tenho hora para levantar e não tenho hora para parar. Eu vou parar, tem dias da semana que eu vou parar ali 8 horas da noite, 8h30. E o dia todo treinando. O dia todo. O dia todo em movimento. Em movimento. Nossa, você tem aqueles smartwatch que contam os passos que você dá? Às vezes Deve ele dar manda uns eu 30 parar. por dia, né, gente? Às vezes ele manda eu parar. Às vezes, mano, Sibeli, tá tudo bem aí? Muito. Nossa, deve ser muito... Às vezes ele tá ali, atingindo a meta de passo. Sibeli já foi, já voltou, tá ali, às né? vezes, assim, meu dia dá mais de 10 mil passos, 15 mil. Fora a parte da bike, né? Que Fora você tá ali parada fazendo também. Movimento. Nossa. E essas aulas de spinning, por exemplo, que as mulheres gostam de fazer agora, também tá muito, né? Tá muito. Que bom. Que é o aeróbico, aquilo que a gente fala do que precisa emagrecer. É isso, né, gente? E aí, o funcional a gente também detesta, mas a gente tem que fazer, né? Mas, assim, essa parte também ajuda muito, por exemplo, no caso das mulheres, contribui. E qual que é a faixa etária que você dá aula nesse caso? A maioria é bem mesclado. Mas, assim, a faixa etária que eu tenho é ali seus 20, 30 anos pra cima. Tem algumas ali no nome, mas sempre os mais velhos, assim, que eu tenho. Não tem muitas meninas novas, alguns horários. E é um pessoal, assim, que já tem um compromisso, né? Eu falo assim, que o pessoal mais novo não tem a sua idade, né? Agora, o pessoal mais velho, não, já tem um compromisso. Tem aquelas alunas que vai todos os dias, que não falta de jeito nenhum. Para faltar, eu mando mensagem, aconteceu alguma coisa, porque é aquelas que não faltam. Mas, assim, a minha faixa etária é o pessoal mais velho. E eu tenho. E essa parte da aula para crianças? Conta pra gente como é que é a experiência. Foi, assim, uma coisa nova para mim. Porque, assim, eu sempre trabalhei com adolescente, não com criança. E criança, a gente tem que ter todo um jeito de tá treinando elas, ao mesmo tempo ter aquela parte de lúdico. E eu tive que... Porque eu sempre fui aquela pessoa mais seca, mais
Mas depois que eu fui mãe, eu acho que deu uma desabrochada. Então, assim, com criança eu falo, eu gosto muito. Eu passei a gostar, assim, demais. E ter essa afinidade de entender a criança, de entender os pais, de levar para esse lado, de ajudar. Porque, assim, eu falo, gente, a gente tem que levar isso muito, assim, à risca. O esporte, para todas as idades, ela salva muita gente. Eu tenho meninos que chegou que não ficava longe da mãe, chorava, tinha que ficar ali do meu lado, eu quero minha mãe, que hoje chega, só falta subir do telhado. A mãe tá lá dando tchau pra criança, ela já tá lá no meio. Já tá lá do outro lado. Então, assim, isso é gratificante. E eu tenho alunos, eu tenho aluna autista. Menino, assim, eu tenho um menino que eu destaco muito, já falei isso pra mãe dele, que é o Antônio, eu sou apaixonada nele. E ele começou assim, desde o comecinho, quando eu comecei a dar aula de criança. E ele, assim, evoluiu, que você não tem noção. Ele, assim, eu falo assim, eu até me emociono, porque ele é um menino que ele mudou da água pro vinho. A parte de fala, de coordenação. Lógico, né, que o autista tem aquela... Tem dia que ele tá mais bravo, tem dia que ele tá mais amoroso. Mas, assim, e foi um aprendizado para mim, porque até então eu nunca tinha trabalhado. E eu falo assim, que a gente tem que pegar todo tipo de pessoa, a gente não tem que excluir. Sim. E eu não tinha que excluir ele porque ele era diferente. Não, eu tinha que adaptar ele na aula. E para mim foi uma experiência que eu tive que ir atrás, tive que estudar, eu tive que aprender, entender ele, conversar com a mãe. E assim, ele é uma criança hoje fantástica, que para mim é uma gratificação muito grande. São quantos alunos, quantas crianças na sua cabeça? O total de crianças dá 30 crianças. Dividida. Nossa. Os meus horários mais lotados são de segunda e quarta às 5 horas. É o que eu mais tenho aluno. Mas é muito bom, né? Ver que os pais incentivam os filhos também. Porque, assim, da nossa geração, né? Dos 30 pra frente, a gente vê que, assim, é igual você falou, a questão da academia. Ela era, às vezes, um artigo de luxo. Ou então os nossos pais, não, fica na frente da TV, do videogame, tudo. Não tem muito essa coisa de incentivar a prática esportiva. Agora a gente vê que é diferente, né? Os pais têm procurado pra eles e pros filhos, né? Então a gente tá evoluindo nesse ponto. E assim, meus pais nunca fizeram esporte, entendeu? Eu falo assim, eu faço esporte porque foi incentivo dos meus pais. Não, eu falo assim, meus pais sempre nos apoiou. Porque eu e meu irmão, nós somos atletas e educador físico. Meu irmão mora em São Paulo e eu moro aqui em Franca. E ele também tá nativo até hoje, tá com 42 anos, tá nativo, tá super bem. Então, assim, a gente não teve o incentivo, assim, de falar assim, eles foram esportistas, por isso que nós somos. Então, assim, ele sempre nos apoiou aquilo que a gente sempre quis fazer. Eu falo que a gente tinha um pai trocínio, né? Que ele sempre nos apoiou. E a gente foi, conforme foi as oportunidades foi tendo, a gente foi abraçando essas oportunidades. Por isso que eu falo também, eu falo isso para todos os atletas, os meninos que hoje eu dou aula, eu falo, gente, agarra as oportunidades. Não deixa passar. É pequena, mas agarra. Porque eu agarrei todas. Todas. Tem gente que falava, você é doida. Que doida não, é a oportunidade ali naquele momento que eu tô dando. E quem sabe aquela oportunidade pode me levar eu para outro nível. Como aconteceu, né? Como aconteceu. Você imaginava quando você começou, e depois da faculdade também, que você chegaria a ter medalhas no Brasileiro de Atletismo e depois no Sul-Americano? Uma coisa que eu até me arrepio de falar. Uma pessoa que eu sempre conversei muito foi com o Everton. E eu falava para ele, eu ainda vou pro exterior, ainda competir. E se Deus quiser, eu vou trazer uma medalha. Eu não sei quando, mas eu vou. De verdade. E assim, eu sempre olho os treinamentos do pessoal lá fora. Porque é diferenciado, porque lá começa desde o escolar. Lá eles formam potências. Então, eu me vejo ali. Eu assisto muito coisas eles lá fora, entendeu? Que nem o Everton tem esse programa de treinamento totalmente diferenciado. A gente tem um puta de um treinador e as pessoas também não aproveitam isso, tá? Tem isso também. Porque o cara tá no nível acima e as pessoas não entendem isso. Eu sempre falo isso pra ele. Que nem na competição que eu fui agora, eu falei pra ele, falei assim, Everton, você tá igual os caras lá fora. Os treinamentos são iguais. Só que tem uma diferença. Eles vivem pra isso.
Imagina eu vivendo por esporte. Hoje eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eles não, começou lá de pequeno, vive do esporte. Então, assim, imagina lá atrás, se eu tivesse tido essa oportunidade também. Eu falo que Deus faz as coisas certas. O momento seria agora. Comigo seria agora. Mas imagina eu lá, eu não sei se eu estaria aqui. De verdade. Porque mulher, eu falo que hoje em dia é difícil. Principalmente a parte de treinamento. Formar um atleta. Mulher. Eu te falo porque eu fico vendo no ranking. Porque na minha época tinha muita gente de potência. Hoje você pega ali 1, 2, 3, depois... É incrível. Eu falo porque eu dou treino. Eu tô com criança ali de 12, 16 até o adulto. O feminino é mais difícil. Mas você acha que é porque falta um incentivo daquela questão assim, do machismo também, de achar que, por exemplo, no atletismo é um espaço que tem que ser ocupado por um homem? Ou é porque realmente, assim, às vezes as meninas elas são educadas desde o começo a buscar outras coisas também? Eu acho que é os dois lados, né? Tem essa coisa do machismo e tem aquele entendimento dos pais também. Porque muitas vezes, o que o pai... Não, vai treinar não, você tem que estudar, você tem que trabalhar, entendeu? É a mesma coisa que acontece com os meninos, mas os meninos ainda conseguem levar. A mulher não. Então, assim, por isso que eu te falo, eu tive esse incentivo dos meus pais. Porque, assim, eu comecei a trabalhar já tarde mesmo, já na área, fazendo meus estágios, remunerado, tudo. Meu pai nunca me cobrou, falou assim, você tem que trabalhar isso, aquilo. Na verdade, ele sempre nos ajudou. Então, acho que falta isso também dos pais. Sabe? De ter esse outro olhar. De levar a sério. Porque se você tem esse apoio, aí é diferente. Se você não tem esse apoio, principalmente nós mulheres, a primeira coisa que você vai fazer é parar. Não tem jeito. Porque o que você vai pensar? Eu preciso trabalhar. Aí tem hoje, né, adolescente, você sabe, engravida, isso, aquilo. Já começa uma vida muito cedo, né? Então, assim, é lógico, é outra geração que eu tive, é a geração que a gente vive hoje. A gente tem que se adaptar à geração de hoje. Mas eu acho que falta um incentivo dos pais também. E como que foi a reação da sua família quando você ganhou as medalhas? Primeiro no Brasileiro e depois no Chile. Eles ficaram super felizes. Nossa, principalmente meu pai, minha mãe, meus irmãos. Muito feliz. Seu irmão tava, né, na competição do Brasileiro, né? Também. Ele tava lá também gritando, né? Foi lá me ver. Conta pra gente como que foi isso. Não, ele ficava bravo. Você tem que aquecer, você tem que fazer isso. Por que você tá assim? E tal. E na hora que eu fiz o arremesso, não, vai lá, arrebenta, não sei o quê. Você não bateu o recorde. Aí na hora que eu bati o recorde, ele entrou em êxtase. Você vê, ele gritava no vídeo? Ele gritava muito no vídeo. Aí até foi o vídeo que mais viralizou. Porque ele falou, quem é esse pessoal? Quem é esse cara que tá gritando no fundo? Era meu irmão. Marca lá! Você tem que puxar a treina, tem que tirar foto. O próprio assessor, gente. Assessor da Cibele. Então, assim... porque assim, ele sabe da minha trajetória, né? Sabe da minha trajetória, sabe quantos finais de semana eu tava competindo, tava viajando, visitar com a família, entendeu? Abrir mão de muita coisa, né? Que nem eu tava no Chile, eu tenho minha filha, meu marido, eles ficaram aí. Quantos anos tem sua filha? 8 anos. Então, assim, ela sentiu muito. E eu tô levando ela pro lado do esporte também. Hoje ela faz judô, né? Então, assim, é difícil. Mas tem hora que você tem que... Porque ela vai crescer também, daqui a pouco ela tá voando. Então... Não, daqui a pouco você vai levar ela pra pegar o ônibus pra competir. Isso. Não, já tô indo fazer isso. Então pronto, ó. Já estou fazendo isso. Nossa. Que ela tá competindo já. E como que é a sensação como mãe, como atleta? Não isso? vai. Aí um dia o pai dela falou assim pra mim, o Everton, meu marido, falou assim, como assim não vai? Ela tem que ir. Você não vai também? Quando você competia, você não tinha que ir, sua mãe não deixava você ir? É verdade. A contragosto libera, porque não tem porque jeito. Realmente a mãe, ela quer ali, né? Perto, proteger, né? Fica com medo, mas não adianta. Filha é pro mundo. Não, ela só Não vai, tem né? jeito, Só vai. E ela gosta do Ela judô? ama. Então pronto. Se Ela encontrou ama. no Quando vai esporte. viajar, ela nem dorme direito, velho. É pelo contrário. Como é que ela chama? Antônia. Então, já vamos começar a preparar todo um plano, inclusive de comunicação para Antônia poder competir, gente. Muito legal isso, viu? Ela ama. Olha você só. Não tá entendendo. Já tem o treino também, faz o treino dela Já na medida ela tá do que pode no na idade, né? rendimento, tudo. Ela competiu paulista, ficou em segundo lugar. Olha só. E faz muito pouco tempo que ela começou.
que ela faz natação, né? Faz atletismo e começou no judô. E ela se identificou no judô. Se identificou, velho. Mas olha só como é que é importante o exemplo, porque os pais dela, os pais da Antônia, são voltados para a parte de atleta. Isso. Então, assim, vocês têm essa experiência, têm a trajetória. Isso incentiva para o esporte, né? Não trouxe aquela versão de, não, meus pais são atletas, eu não vou mexer com isso. Mas, assim, ela seguiu como exemplo. A criança é muito do exemplo, né? Então, a gente olha e fala, não vou fazer isso com meu filho, não vou treinar hoje, não. Olha só, gente. E eu falo, né? A criança é a cara dos pais. É muito diferente. E aí, do brasileiro veio, no meio de todo esse rolê das 3 medalhas, você descobriu que você tinha quebrado um recorde. Bateu um recorde, gente. E aí? E aí eu falei, e aí? É a mesma coisa que eu pensei. Como que é que funciona? Como que é? Porque assim, eu ainda tô competindo adulto, né? E o Master tem como fazer os dois e tal. E eu não tinha noção que tinha essa coisa do recorde. E aí eu entrei no ranking para ver realmente o recorde do arremesso de peso. A última que tinha feito era em 82, que tinha uma marca. Então, assim, a marca foi acima. Então, os 3 primeiros recordes hoje, brasileiro, é meu. Você jogar lá no ranking, os 3... Aí eu olhei e falei, não, gente, é eu mesmo. Então, assim, é umas coisas que acontecem que eu não tinha essa noção. De verdade, eu não tinha. Porque sempre ali no adulto, vendo o ranking e tal, que a gente entende e tal. Mas, assim, por esse outro lado, não sabia, gente, não sabia. Gente, pensa. Você tá ali fazendo uma pesquisa sobre os atletas voltados, né? Pra área. Você olha e fala, cara, é de Franca. Dá muito orgulho, porque você é cidadã francana. Sinto muito, São Joaquim da Barra, que me perdoe, mas você é de Franca. Só falta o título cidadã francana, já fica a dica aí pros vereadores também. Ela ganhou, inclusive, recente, ela e a Sabrina ganharam uma moção de aplausos da Lindsay Cardoso, vereadora, nossa amiga, parceiraça aqui do Zoom também. Agora tá faltando um título cidadã francana também, hein, Lindsay? Já pode providenciar aí pra Cibele. Porque, assim, você é de Franca, né? E poder levar de uma cidade do interior do estado pro Brasil inteiro e depois para países aqui da América do Sul. Gente, é muito legal isso. Eu fico feliz, sabe? Porque assim, os meus amigos lá da minha cidade, que hoje eu encontrei, tive a oportunidade de encontrar com alguns, eu falei assim, você foi a única, você e seu irmão, que da nossa cidade que despontou, que não parou. E São Joaquim da Barra tem muita gente que é boa também nessa área, né, do atletismo, né? Tem o Pio, né, que hoje mora fora, mora no exterior, que bateu todos os recordes dele. E tem o projeto dele lá, né? Mas assim, quando a gente começou lá, atletismo era uma coisa assim, vago. Era só eu e meu irmão lá, que treinava o atletismo. Até uma pessoa que treinava a gente, ela faleceu, que chegou a treinar meu irmão. E aí eu fui na sola da bota junto. E ele já até faleceu. E a gente falava de atletismo. Tem que comprar sapatilha, tem que comprar não sei o quê. Era uma coisa inédita. Porque a gente jogava o basquete, que é uma coisa que é fácil, a gente comprar um tênis e tal. Mas atletismo, cada modalidade tem uma coisa. Eu lembro que na época nós fizemos uma vaquinha para comprar sapatilha, sabe assim? Então, assim, a gente... Vim da onde a gente veio e tá onde a gente tá, não. Eu falo com muito orgulho, eu só agradeço mesmo. E vou te falar, lá no Chile, depois que eu bati o recorde, e antes de eu chegar lá, fui uns dias que eu fui acompanhar a Sabrina para competir, gente, a chilena já sabia de mim muito mais do que eu dela. E como que foi para você isso? E eu, sim, eu cheguei, eu nem fui com a blusa do Brasil. Eu falei assim, não, eu vou ficar na minha ali, pra ninguém ficar, né, perguntando. Não, todo mundo já sabia quem que era a Cibele. Na hora que eu entrei na prova, todo mundo querendo tirar foto, isso, aquilo. Tava parecendo uma celebridade. Eu falei, gente, eu tô no Chile mesmo, eu sou tudo isso. Olha só, a gente se duvida. É mesmo. A gente se duvida demais. Eu falei, não, eu até falei, falando com a minha mãe, falando com o meu irmão, falei, não, a gente tem que pensar o seguinte, a gente treinou para isso. A gente não teve tanto viver só disso, mas eu treinei para isso. E olha onde eu cheguei, junto com outras pessoas que treinam, que vivem disso. Então, assim, eu não tenho que menosprezar, pelo contrário. Então, assim, eu fiquei feliz mesmo, de verdade.
Aí muita gente chegou achando que eu era americana. Não, ela é americana. Ela não é brasileira, não. Ela é americana. E a Sabrina é muito de zoeira, né? Não, ela é americana. Ela tá competindo pro Brasil, ela é americana. E ia foto pra lá, foto pra cá. E na hora que eu bati o recorde, aí despontou bem, porque saiu até no jornal lá. Porque eles jogavam no grupo, saiu até no jornal lá. Então, assim, muito legal. E como que foi esse momento, né? De você foi, fez a sua parte na competição e aí veio a informação do recorde. Demorou muito tempo? Não, porque na primeira eu tinha entrado já no ranking para ver o recorde. E aí no primeiro arremesso eu já bati o recorde. E aí, durante a competição, eu fui batendo meu próprio recorde, melhorando meu próprio recorde. Por quê? Aquele recorde ali, se ninguém bater, ele vai ficar ali. É meu. Antes era da chilena. Os três anos lá era dela. Foi eu acho que 86, negócio assim. Depois 2021, 2023, que eu tava olhando, o ranking era da Marcela, chilena. Ó, minha xará, hein? Entendeu? E agora o ranking é meu. Aquele nome ali, agora entra o meu lá. Então alguém tem que bater acima disso pra entrar no ranking novamente. Foi de 15 metros e meio? Foi 14,50. 14. A galera acha que o atletismo é só correr, né? Não. E tem muitas outras modalidades dentro do atletismo. Muito. Explica pro pessoal para entender a diferença e falar das marcas que você teve que levaram as medalhas também. Ó, o atletismo tem vários, que são arremesso de peso, lançamento de martelo, lançamento martelete, lançamento do dardo, lançamento do disco. Isso eu tô falando da prova de campo. Aí depois vem pista. 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000, 10.000. Tem a marcha atleta, tem o com obstáculo, tudo isso na pista, que é a parte de corrida, movimento. Depois tem salto em altura, salto em distância, salto triplo. Deixa eu ver se não estou esquecendo. Salto com vara. Então, assim, que eu falo sobre o atletismo? O atletismo são várias modalidades, são provas individuais. Então, até soma de pontos é individual. Então, exemplo, são várias modalidades. Se eu for para uns jogos regionais, vou para os jogos abertos, se todos, exemplo, pegar medalha de ouro, exemplo, tenho 5 em cada prova, faz as contas. Isso é uma soma total. Então, assim, você pega o esporte coletivo, é uma medalha só que soma. Então, o atletismo, quanto a natação, tem algumas modalidades individuais que a somativa é assim. É individual. Entendeu? E depois tem por equipe. A soma por equipe. Então, exemplo, se cada modalidade eu poder colocar de 5 a 6 pessoas, que é no máximo 3 ou 2, dependendo da competição, e todas ali pegar medalha, tem uma soma de pontos no geral, no final. Que, exemplo, tiver 5 equipes, aí vai ter primeiro, segundo, terceiro. Que acontece nos Jogos Regionais e Abertos. Entendi. E no Sul-Americano foi diferente. Teve a soma também. O Brasil ficou em segundo lugar. Aí, Chile ficou em primeiro, Brasil ficou em segundo. Olha só, Com várias gente. medalhas. Quantos atletas do Brasil? Teve mais de 1.000 atletas. Muita gente. Muita gente. De todo lugar do Brasil. Manaus, Amazonas, tudo se pensar. Nossa. Tinha lugar que eu nem sabia que tinha no Brasil, de nomes. E quando você parou para pensar que, por exemplo, você, por ganhar as medalhas, você superou esse tanto de gente, que teve muito atleta. 1.000 só do Brasil, vai somando, gente, com esse tanto de país aqui da América do Sul também que participou. E um choque de culturas também, né? Totalmente. Bem diferente. Total. Alguns países, né, nossos vizinhos aqui tem mais incentivo também. Isso. E ainda assim, uma brasileira foi, ganhou medalha, quebrou recorde. E aí? E na minha prova, era só eu de brasileira. Olha só. Tinha chilena, Argentina, Colômbia, Venezuela, isso. E só eu de brasileiro. Porque nas outras provas, tanto o lançamento do martelo e o martelete, tinha algumas brasileiras. Dessa só tinha eu. Então, assim, quando eles não querem que você entende o que eles falam rápido. A estratégia deles, entendeu? Então, assim, tinha hora que o cara falava ali, as meninas falavam, não entendia nada. Eu fui em cima das regras. A regra é igual para todos, né? Então, eu fui em cima das regras. Mas eles são assim, que eles fizeram de tudo, assim, pra... não marca. Pra evitar. Queimou, que nem eu, na hora que eu fui fazer o martelo.
no lançamento do martelo. Teve uma hora que eu fiz o lançamento lá, o cara só escutou o barulho de eu batendo, porque tem um redutor. Então eu bati no redutor, mas do lado de dentro, porque se você pisa em cima é uma queima. Eu bati do lado de dentro, tinha acabado de lançar. Ele levantou a bandeira vermelha que eu tinha queimado. Eu fiquei muito puta. Fiquei muito E não era nervosa. filmado pra você, tipo o VAR Então, do futebol, assim, pra comprovar? era filmado. Só que ali naquele momento, como estava sendo no setor do lado de fora, eles estavam filmando o que estava acontecendo lá dentro, que estava tendo outro lançamento do martelo masculino. Então, assim, não tinha como prova. Todo mundo viu que não foi queima. Mas eu falo assim, o lançamento do martelo para mim foi o mais emocionante. Porque a primeira era brasileira, a segunda estava eu, e tinha a terceira que era a chilena. Aí inverteu. A chilena foi para segundo lugar, eu fui para terceiro. Nossa. E faltando o penúltimo lançamento, ele me deu a queima e foi um lançamento muito bom. Eu fiquei puta. E eu tinha razão, só mais né? um, porque os outros eu já tinha queimado. Eu tinha feito 2 marcas, os outros eu queimei. Falei, é o último lançamento. E aí ela era a primeira. Não, eu era a primeira que ela, né? Eu falei assim, é o último lançamento, eu vou dar tudo que tem. Primeira já tá garantida. E ela é a prova dela, que é o lançamento do martelo. Falei, eu vou dar meu giro e vou lançar, seja o que Deus quiser. Aí no último lançamento eu gritei, foi até bonito, sabe? Eu falei assim, foi melhor do que tivesse ganhado em primeiro. Lancei porque eu tava com muita raiva, muita raiva. A força do ódio que Aí a gente tanto fala. Dei aquele grito assim, o martelo foi bonito, assim. Aí na hora que ele caiu, aí todo mundo vibrando, que tinha muito brasileiro ali assistindo. Aí na hora que falou minha marca, deu 37,68. E a chilena tinha feito 35. Faltava ela para lançar. Eu falei, se ela não fizer, eu tô em segundo lugar. Aí ela lançou, queimou. Mas foi uma felicidade só. Nada contra você, senhorita chilena, mas, né? Então, assim, foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Assim, foi todas as surpresas assim, que eu não imaginava. Qual que é a diferença do martelo pro martelete? Martelete, ele pesa 9 quilos. Mulher é 9 quilos. E o cabo dele é curto. Um martelo, o peso é 4 quilos. E o cabo dele é longo. Ah, tá. Mais pesado ainda, então. Mais pesado. 9 E na hora de fazer a prova do martelete, como é que foi? Pra mim tava bem. Eu tava plena lá? Tava plena. De verdade. 9 quilos pra mim foi interessante. Porque eu treinei aqui o lançamento do martelete com o cabo longo. Porque não deu tempo de eu fazer o cabo curto. Tem toda uma estratégia. Então eu falei, gente, eu preciso treinar, eu preciso pegar o martelo, né? Então eu treinei com o cabo longo. Então ele fica mais pesado. Então quando eu cheguei lá pra fazer o martelete, ele tava leve na minha mão. Nossa. Então, só dava queima. Eu girava, eu tava parecendo que eu tava dançando balé. E soltava ele pra tela, pra fora. Entendeu? Então eu não achava posição. Porque tava muito rápida. E pra uns que tava muito pesado, pra mim tava pleno. Só aí até que eu acertei a posição. Mas daria mais. Porque assim, são 3, né? E depois classifica mais 3. Eu perdi 4 lançamentos. Nossa. Que deu queima. Então dava. E só de curiosidade, quanto que você consegue levantar nos braços? Agora eu fiquei curiosa, hein, gente? Eu 9 quilos plena. Eu tô lá fazendo com 5, tô morrendo. O que, assim, supino? O que mais faz? Supino, dependendo da fase. 5 repetições, 45 lados. 90 quilos. 90 quilos. Gente. Agachamento. Mexe com a Cibele pra ver, ó. No dia, no teste, foi um dia de força, 140, 150. Terra, 180, 160. O terra, 160? O terra, ele é bem odiado, né, nas academias, Eu amo né? terra. Então, mas muita gente não gosta do terra. É porque muita gente faz errado o movimento. Eles misturam muito o terra com o stiff. É verdade. E tem uma diferença muito grande. Mas qual, assim, porque eu olho para os dois, realmente eu não vejo tanta diferença. O terra você consegue fazer mais flexão de joelho e quadril. Então você trabalha glúteo, posteriores. O stiff, a perna é bem mais estendida, então você trabalha mais os paravertebrais. Os ombros, né? Os paravertebrais. Então, assim, o risco de você sentir muito a sua lombar
É muito grande. Então, assim, para você passar um stiff hoje para alguém, a pessoa tem que estar muito bem treinada. Porque um stiff mal feito, ele pode causar uma lesão, um trauma e a pessoa nunca mais querer fazer. É um exercício que eu não sou muito fã. A pessoa tem que estar num nível bem... Para mim, tá passando forte de core, de parte de posteriores, entendeu? Para você estar passando o exercício. Porque existem outros para você estar trabalhando posterior. É um exercício muito mais específico. Agora eu fiquei curiosa. E o crucifixo, quanto que você faz? Ah, não, isso daí a gente zera, né? Aí é leve. Máquina? Não, Não, leve. então, gente, como assim? É muito diferente o nível aqui, né, Voz da Consciência. A gente tá ali, né? A gente zera. Não, mas o com peso mesmo, com o halter. 10 de cada lado. Minha gente, vou falar pra você. É porque assim, vai depender da fase de treino, né? Tem um treino de volume, treino de força. Você faz o de potência. força. Então agora, vou entrar de férias. Ah, tá. A gente tem umas férias e tal, aí a gente entra na base. Aí a base a gente trabalha muito volume, muita força, repetições mais altas. Depois a gente entra na parte de força pura. Aí são menos repetições, mais carga. Depois a gente entra de força explosiva, que é potência junto. Então a gente treina o pesado e solta esse movimento. Você faz movimentos mais rápidos, mais específicos. Fora o cardio. Fora o cardio. Minha Nossa Senhora. Só que isso foi construído, tá? Não é tipo, oi, acordei e tô ali, né? Falam assim, não, é fichinha pra ela. Não, gente, foi construído, entendeu? Se vocês quiserem chegar, fazer tudo isso, tem que treinar, tem que se dedicar, e é isso aí. Mas o nosso corpo, eu acho ele um pouco ingrato, porque, por exemplo, quando você não vai à academia uma semana, que você fica parado, na hora de voltar você tá assim, né? Além de, claro, você ter acostumado a ficar parado, quando você volta, a volta é sempre ruim, gente. É igual a ressaca, você fala, nunca mais vou beber. Você pode beber, agora nunca mais vou pra academia. Não para, vai todo dia, porque quando você volta, é sofrido. É sofrido. Fora dolorido, né? O corpo é ingrato, eu tô falando, ele é dolorido. Eu tô dando aula, né? Aí eu falo, ai. Você sente dor? Eu falei, gente, lógico que eu sinto. Mas também carrega esse tanto de peso aí, mas assim, eu não sou de ficar falando, mas eu sinto dor. Tem época de fase de treino que eu não aguento nem sentado, não aguento levantar um braço, é normal. Só que pra mim é normal isso, entendeu? Você acostumou, né? Já acostumei. Então, as pessoas olham pra mim e falam, não, você não sente dor mais, não. Eu sinto, gente, sinto dor. E a questão, por exemplo, porque o atleta, quando ele sofre lesões também, é meio complicado, porque a recuperação é difícil, né? Até porque é o corpo que é o portfólio dele, né? Como que é essa parte também para você conseguir, por exemplo, manter o joelho em dia? Porque nós não temos cartilagem, né, nas coisas. É sofrido. Aí o povo toma colágeno, tenta recuperar isso, é meio que uma corrida contra o tempo também. Desde então, eu faço acompanhamento tanto nutricional quanto endocrinologias, especificamente. Então, assim, a cada 2 meses estou fazendo exame para ver como que tá. E se tem que fazer as reposições de vitaminas, colágeno, que a gente tem que tomar. Sim. Tem uso especificamente. Então, assim, eu estou sempre em acompanhamento. Eu faço acompanhamento com o Felipe, já vai fazer 4 anos que eu tô com ele. Então, assim, eu vim de uma fase porque eu engravidei e eu não engordei nada na minha gravidez. Trabalhei até o último minuto, trabalhei de manhã, ganhei minha filha à tarde, normal. Só que depois da gravidez, eu tive uma depressão pós-parto. Leve, mas tive. E eu engordei muito depois do pós-parto. Eu engordei 20 quilos. E eu entrei em desespero. Por quê? Eu não estava conseguindo emagrecer. E meu emocional estava muito abalado. Porque, assim, para mim foi tudo muito novo. Porque a partir do momento que você tem filho, ele é totalmente dependente de você. E o seu corpo muda também. E meu corpo mudou totalmente. Então, isso mexeu muito comigo. E foi quando eu conheci ele. Foi através de um amigo meu. Falou, tem um Felipe, tá começando agora e tal. E fui nele. Assim, a gente super identificou. Porque eu falo assim, o médico, o nutricionista, você tem que identificar com ele. Não adianta. É a mesma coisa que você vai num dentista. Você não vai voltar mais. E desde então, a gente se identificou que ele tratou a minha cabeça primeiro, sabe? Com isso foi vindo os resultados. Depois ele entrou na parte já corporal. Então, assim, foi todo um trabalho. Um pós-parto. Que é muito do comportamento também, fácil, né? Muito comportamento. E eu chorava noites e noites que eu não conseguia dormir.
Minha menina queria mamar, ela sentia muita cólica. Então, assim, eu chegava no médico para levar ela e eu mal, olho fundo. E ele falava assim, o que você tem, mãe? Eu falava, meu sonho é dormir. Eu falava pra minha mãe chorando, eu falava, mãe, por que você não me falou que era assim? Minha mãe, eu não lembro, porque os filhos eram tudo grande, né? Eu não lembro disso, porque assim, é uma coisa, uma maternidade não é fácil, não é. Então, assim, hoje eu conheço algumas amigas que teve filho e às vezes comentam comigo, eu não tô conseguindo isso, porque a parte hormonal da gente muda muito. Muda muito. E sim, se a sua parte hormonal não estiver legal, não só a parte hormonal, como as outras coisas, que a gente não vive só de hormônio, tem as vitaminas que são essenciais na nossa vida. Se a gente não tiver esse controle, porque muitas vezes você vai no médico, você tem uma depressão pós-parto, ele vai te tratar o quê? A depressão pós-parto. Depressão, com remédio de depressão. E nem sempre você está com depressão. Às vezes, algumas reposições que você precisa ser feita e que vai te melhorar. E era o que eu precisava. Porque o meu corpo ele chegou num ponto de inércia. Então, eu sou uma pessoa muito, muito treinada. Então, eu podia treinar o tanto que for, porque meus hormônios estavam tudo bagunçado, minhas vitaminas tudo louca. E como que eu ia ter o resultado? Eu voltei a treinar com 40 dias. Nossa, voltou muito rápido. Voltei com 40 dias. Com 40 dias eu voltei. Eu lembro que eu voltei no final de agosto. Tinha os Jogos Abertos, que seria em novembro. Aí eles falaram para mim, Sibeli, se você consegue ir para os Jogos Abertos, eu vou te liberar para você ir numa competição. Você consegue o índice? Eu falei, consigo. Fui, peguei o índice, fui para os Jogos Abertos. Com 40 dias eu voltei, consegui o índice, fui para os Jogos Abertos, fui medalha de Jogos Abertos. Gente... E a Antônia lá. Não, desde pequenininha, tem foto com ela, que eu lembro que os Jogos Abertos, os Dias Regionais foi aqui e os Jogos Abertos foi em São Paulo. E, assim, para mim foi muito bom, né? Porque voltando de uma depressão pós-parto, fora, eu fiz cesárea, que eu tentei normal, não consegui. Né? Porque ela veio com 37 semanas, minha bolsa estourou. Então, assim, foi tudo muito... louca, assim, né? Você falar, você lembra alguma coisa do parto? Não, não lembro. Eu tive uns apagão no dia que ela nasceu. Então, assim, a gente, depois que a gente vira mãe, tudo muda. Então, eu tive que aprender a entender meu corpo, ter paciência. Eu lembro que eu entrava na porta, né, no Dr. Felipe, ele olhava para mim e falava assim, hoje você não tá bem, ou não? Aí ele conversava muito comigo. A identificação. Aí, na próxima outra consulta, não, Sibeli, você não tá legal. Quantas e quantas vezes eu entrei na sala, retorno do médico, eu não tava bem. Então, assim, ele teve muita paciência. E eu sou grata a ele também, porque eu tô com ele até hoje, não troco, indico ele para todos, que ele é uma pessoa, assim, antes de ser médico, ele é muito humano. Ele é endócrino. Ele é endocrinologista. Ele é muito humano, que eu acho que a primeira coisa a gente tem que ser isso, humano. Né? Não adianta ser só médico, né? E eu me identifiquei super com ele e comecei a ter os resultados. E eu falo assim, a parte emocional para mim que foi, assim, o fator tudo, né? Porque eu não consegui fazer nada. Porque quando eu voltei a trabalhar, imagina, pesava 82 quilos, magrinha, e eu voltei a trabalhar gorda, tinha engordado muito, sabe? E as pessoas têm o apontamento. As pessoas não são delicadas, né? Nossa, você engordou. Você jura? Nossa, obrigada por ter me avisado, né? É muito triste. Eu lembro que eu fui colocar uma roupa, eu tentava colocar minhas roupas não servia. Eu chorava horrores. Existe uma pressão muito grande em relação a isso, que dizem que é preocupação com a saúde da pessoa. Eu não acredito nisso, porque se a pessoa emagrece muito, nossa, você tá muito magra. Se ela engorda, nossa, você tá muito gorda. Então não tem, é cuidar da vida alheia, dar palpite que você não foi solicitado para tal. Mas eu acho que quando a gente já, tipo assim, não tem uma vida voltada para o esporte, já existe essa pressão. Sim. Quando é atleta, é ainda maior, né? E a pessoa, ela não tá te ajudando ao falar isso. Pelo contrário, né? Falando, nossa, é lá, eu via. Então, isso me... Mas agora, isso me afeta mais, não. Porque eu vou falar uma coisa pra você e eu falo pra todo mundo. Primeiro, é você. Eu posso falar a palavra? Foda-se os outros. Foda-se os outros. Ninguém precisa achar. Quem tem que achar sou eu. Primeiro é eu. Se eu tô me sentindo bem do jeito que eu tô...
O resto eu quero que se foda. É isso mesmo. E isso eu coloquei na minha vida, depois de tudo que eu passei. E aí você vê quem são seus amigos, você vê quem estão do seu lado. E eu te falo, quem esteve do meu lado foi a minha família. E foram algumas pessoas, assim, pessoas de fora, que eu não conheci, passei a conhecer, que me acolheu. Que eu falo, o Dr. Felipe, o Everton, que teve muita paciência, fora as outras pessoas, assim, que eu não quero ficar citando nomes de não esquecer. Então, o resto eu quero que se foda. Hoje eu penso em mim, eu tô me sentindo bem, eu chego nos lugares, os outros me olham assim, pode olhar, pode olhar, não tô nem o que você acha. Medalhista, bebê. Se eu chegar aquela de top, o short curto, o problema é meu. Eu tô me achando o máximo. Tô nem aí o que os outros estão pensando. Antigamente eu pensava, o fulano vai falar. Estou incomodando. E daí? Tô incomodando, é que eu quero incomodar. Que bom. Você sabe que tem uma moça que eu sigo, ela é falando sobre essa questão dos padrões, né? Olha só, ela é uma atleta gorda, ela ganha competições, ela participa de competições, ela é uma mulher negra e periférica também. E ela conta muito no Instagram e no final do Twitter, ela contava muitas situações que ela passava, porque sempre tem esse preconceito de achar que, como é atleta, ele tem que ser fininho. Não, até se tiver muito músculo, a pessoa fala, você deve tomar bomba, porque o povo adora falar isso também, né? Não é ficar 3, 4 horas treinando todo dia, né? Fala assim, nossa, ela toma bomba. Não tomo. Nossa, imagina se eu pudesse tomar mais ainda. Tomo. Porque não vai adiantar eu falar pra pessoa, eu não tomo, é isso, minha genética. Beleza, se você acha isso, tá tudo certo. E ela fala muito dessa pressão, porque em tempos de Monjaro, por exemplo, tem essa pressão de, nossa, você tem que emagrecer, dependendo da profissão, você é recepcionista de academia. Nossa, uma recepcionista gorda não dá certo. Um dermatologista careca. Então tem essa coisa de achar que porque a pessoa ela não é do padrão, ela não serve, Ela não serve, isso aí. É muito triste. Quantos jornalistas a gente não vê por aí, gente, que são obrigados a emagrecer, porque senão a emissora tira eles do ar também. Então, assim, inclusive, eu acho que é muito importante a gente ter esses espaços de pluralidades e das pessoas poderem ser quem elas são, o Zoom é isso, por conta disso também, pra gente poder dar uma quebrada nesse padrão. É muito chato você ser muito normal e muito encaixado, eu não sou né? normal. Eu não sou normal. Eu sou muito grande, músculo, pé muito grande. A minha menina tem 8 anos. Ela usa 38, 39. Então, você imagina, ela fica mais alta que eu. Hoje ela tá com 1,60 m, com 8 anos. Nossa. Então, é perigoso ela ficar mais alta que eu ainda. E ela tem uma força fora do comum, que nem ela teve apresentação ontem na escola. Eu olhei assim, ela entrou, ela lá no fundo, só ela grande. Os menininhos tudo menor. Ela é fora do padrão. E isso eu converso muito com ela. Porque senão ela tava tendo algumas coisas dentro da escola que tava afetando ela. E eu expliquei, filha, é assim, assado, você tem que se amar, independente do que as pessoas pensam, você tem que ser acolhedora com as outras pessoas. E agora ela começou a entender isso, porque ela estava entrando já naquele consenso assim, mãe, eu preciso emagrecer, mãe, não sei o quê, mãe. Por causa das outras pessoas. Mas é porque assim, e às vezes a gente pensa, as crianças são cruéis, né, as que estão no entorno. Gente, não são as crianças. Elas repetem o comportamento do que elas viram os pais reproduzindo, ou as pessoas da família. Porque a criança mesmo, ela não tem essa maldade, ela não tem essa coisa de falar do cabelo da outra pessoa, do corpo da outra pessoa, do que a outra pessoa faz, da outra criança. Não, a criança não faz distinção, ela é muito pura. Muito. Só que quando ouve tanto isso, ela vai reverberar esse comportamento. Vai repetir, isso mesmo. É muito triste isso também. É muito triste. A gente e tem é que a realidade, mesmo. tá? É a realidade. Não vamos tampar o sol com a peneira e falar assim, não, imagina, as crianças... Mentira. É o que eu falei, a criança é a cara dos pais. Muitas vezes, a gente não tem que tratar a criança. A gente tem que tratar os pais. Isso. Às vezes eu falo no atletismo, gente, vamos marcar reunião, a gente tem que conversar com os pais. Porque nem sempre o problema é a criança. O problema está com eles. Aí você resolve aqui, você consegue resolver lá. E é mesmo. Quando a pessoa, ela não tem esses exemplos, né? Igual você falou da criança ser a cara dos pais. E ela vê, por exemplo, os pais envelhecendo, que é um processo natural que a gente vê. E a gente vê as dificuldades e limitações físicas que eles vão tendo ao longo dos anos, né? Para quem tá vendo
e nunca praticou uma atividade física, tem esse medo, você como personal, como professora, como atleta, né? O que você diria para essa pessoa que ela fica nessa de, ai, segunda eu começo, ai, eu vou ver se eu faço, porque ela tá ali vendo os pais com aquela dificuldade, mas ela ainda não conseguiu se movimentar. E ela vai ter essa dificuldade também, né? O que você diria para essa pessoa? Primeiro, as pessoas sempre falam assim, eu vou começar na segunda. Não tem dessa. Pode começar no domingo, pode começar no sábado, numa sexta. Segundo, o que eu falo? Procure algo que você goste de fazer. Não que tem que ser o padrão. Musculação hoje, eu falo que todo mundo tem que fazer. Sim. Isso é para a vida mesmo. É para você pensar em envelhecer bem, né? Mas, assim, levantado a privada sozinho, gente. Isso, e as pessoas não têm noção do que é isso. Ter força nas pernas. Ter força nas pernas, a gente vai ficar doente. Isso gente, nós vamos envelhecer. Nós vamos perder massa muscular, nós vamos ter problemas. Só que como que você quer envelhecer? Entendeu? É isso que você tem que pensar. Então, nem sempre é só estética. Você tem que pensar no seu futuro, lá na frente. Você não depender de ninguém. Então, assim, faça algo que você goste. Eu falo, primeira coisa, procure algo que você goste, não algo que você é forçado a fazer. E não tem dia para começar, é qualquer dia. Que seja um caminhar, comece com um caminhar. Ah, eu gosto de aula de dança, que seja uma dança. E assim você vai migrando para outras coisas. Você vai falar, nossa, me identifiquei com isso, ó, me identifiquei com aquilo. Mas uma coisa que eu falo para vocês, não deixe de fazer a musculação. A musculação é essencial. Eu falo que a gente vai chegar numa fase que os médicos já estão prescrevendo, mas vai ser, assim, escrito mesmo como remédio. Fazer musculação. A gente vai chegar nesse nível ainda, lá na frente. Às vezes a gente não vai conseguir ver, mas os nossos filhos, os filhos dos filhos deles, eu acredito que isso vai ser mudado. Porque já foi constatado. O que tratou a Covid? Por que muita gente começou a se movimentar? Começou a entender, mesmo lá na Covid, que ninguém podia abraçar ninguém, não podia chegar perto de ninguém, todo mundo no fundo de dentro de casa, na garagem, estava malhando. Porque entendeu que a atividade física era essencial. E se você não tem o preparo para esse tipo de situação, você corre um sério risco. Claro que também tem as exceções, gente, que é atleta, mas é mais suscetível acontecer com quem está parado do que, né? E é importante mesmo. A musculação, ela ajuda em tudo. Ela ajuda na questão do Alzheimer. Ela pode diminuir a chance de você desenvolver Alzheimer. Tem a questão da saúde mental, porque realmente a gente chega na academia na força do ódio, mas quando sai, não é só aquela sensação de dever cumprido. É também aquela coisa de... É o autocuidado. Você fazer um exercício hoje é um autocuidado. Eu demorei anos para entender isso. Eu competia em natação, fazia natação, nadei por mais de 12 anos, parei totalmente na adolescência, larguei tudo. Minha família também não é de praticar exercício, todo mundo, né, detesta. E aí, na vida adulta, tipo assim, depois dos meus 30, agora eu tô com 34, com meus 32 anos que eu fui entender, comecei a praticar uma atividade física, e há um ano eu faço de forma ininterrupta. E outra coisa, não tem idade para começar. Que o povo acha também, não, eu tô velho pra isso, tô com 50. Não. Que seja 50, que seja com 100, que seja com 90, que seja com 200 anos. Você tem que malhar, você tem que fazer algo. Não tem idade para isso. Você sabe que eu lembro muito do Ney Matogrosso, né? Porque o Ney, gente, ele tá com 84 anos. Eu fui no show dele, o homem, ele dança o show inteiro, ele pula, ele faz 84 anos. O Ney começou com 50 na musculação. E ele falou que ele começou tarde, mas olha só a qualidade de vida dele. Quantas pessoas conseguem chegar nos 84 e andando e pulando, não vou nem falar. Paul McCartney, 83 também, faz um show de 3 horas o cara. Então, e assim, a gente fala, né, sobre atividade física. Ainda precisa chegar em muitas casas. Porque a gente acha que tem muitas pessoas que estão se movimentando, mas não tem. Até por conta da rotina, né? Pega um ônibus às 6 da manhã, volta 8 horas da noite. Isso. Entendeu? Tinha que ser mais acessível também, né? Muito mais acessível. Muito mais. E querendo ou não, hoje, com quantas academias que ficam abertas até mais tarde? Como que você consegue? Às vezes a pessoa está desanima e você chegar em casa e tem que fazer uma caminhada, fazer uma atividade. Você não tem energia para isso mais. Então, tem vários fatores, né? Mas, assim,
que isso seja mudado. Porque hoje eu sou educadora física, às vezes eu estou nos lugares, eu escuto as pessoas conversarem. Ai, porque eu tô com isso, porque eu tô com aquilo, ai, porque dói não sei na onde, nananana, e eu fico só ouvindo. Aí é o outro que tá falando, mas você tem que ir no médico tal, nananã. Aí esses dias uma tava falando, eu falei, gente, vocês não têm que ir no médico. Vocês precisam se movimentar, o nosso corpo foi feito para se movimentar, o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Movimenta, que você vai melhorar tudo isso. Tudo as pessoas acham que é remédio, é médico, é remédio. Não. Às vezes, só de você se movimentar, você já melhora assim, 200%. Então, não me entra na cabeça quando eu escuto essas coisas, entendeu? Às vezes eu sou até radical, mas assim, porque eu sei. Porque eu tenho pais idosos em casa. Que nem meu pai teve 3 AVC na pandemia. Minha mãe teve um problema muito sério também, que ela teve um choque anafilático, quase morreu. Nossa. Depois desse choque anafilático, ela descobriu um câncer na tireoide. E o médico mesmo falou para ela, falou assim, ninguém sabe quanto tempo a gente tem de vida. Aproveite, ele falou desse jeito para ela, aproveite o máximo que você puder da sua vida e não deixe de fazer atividade física. Eu fiquei sentada assim, escutando ele falar, na hora que terminou, eu bati palma para ele. Falei assim, doutor, você não sabe o alívio que você me deu. Sabe por quê? Lá em casa tem 2 educadores físicos. E eu falo isso todos os dias para ela. E ela não me ouve. Precisou vir alguém de fora para falar e ela entender. E ela pratica alguma coisa? Hoje ela faz musculação. Olha só. Quantos anos sua mãe tá? A minha mãe tá com 66. Olha só. E meu pai com 76. E ele também faz atividade física? Adora, vai. Com as dificuldades dele, mas vai, não deixa de ir. Tá vendo, gente? Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Eu não me ponho na cabeça. Criança também tem que se movimentar, tem que praticar. Tem esse negócio, criança pode não fazer musculação. Pode. Porque nós não estamos preparados para isso. Tem criança fazendo crossfit hoje em dia? E o pai fala, nossa, isso é um absurdo. Adaptar, né? Não é absurdo. Por que lá fora, você pega Estados Unidos, algumas... É ponta atividade física lá, porque lá começa lá na escola, lá os pequenos. China também. Pode ver na ginástica, por exemplo. Rússia, a galera incentiva desde o início. Desde o início. E você agora, depois dessa conquista, pra gente poder fechar, depois dessa conquista do Sul-Americano, o que a gente pode esperar da nossa atleta francana? Agora tem o Ibero-Americano, vai ser na Bolívia. E que é agora em maio, e tem o Mundial, que vai ser na Coreia do Sul, que vai em agosto. Então, assim, é outra meta que eu quero bater. Porque eu vou falar outra coisa também que eu descobri lá. Eu sou a 2ª do ranking mundial. Gente! 2ª do ranking mundial. Olha só. Eu vou puxar tudo isso, eu vou te mandar. Quando você for pra Coreia, eu posso ir na sua mala? Pode. Precisa de alguém pra fazer fotos, vídeos seus, você pode chamar a gente que a gente vai, nos faz de rogado. Imagine pra Coreia do Sul, gente, no Mundial de Atletismo. Olha que legal. O nível que nós estamos. Então, a gente não pode se menosprezar, não. Nunca. E é o meu objetivo, que não sei o que pode acontecer, mas é o meu objetivo. E fora as competições, né, no Brasil que a gente tem hoje. E tem, que nem a semana que vem eu tô em Jogos Abertos, né? A gente tá indo para Jogos Abertos. Você vai também? Vou, Jogos Abertos. E é a última competição do ano para finalizar. Vai fechar com chave de ouro também, gente. Com medalha de ouro a gente espera. Se Deus quiser, porque ainda a gente vai com friozinho na barriga. Nossa, não, mas vai dar tudo certo. Todas as competições sempre tem um friozinho na barriga, não adianta. Não, mas vai dar tudo certo. Parabéns de novo pelas conquistas. Sempre que você precisar, o Zoom tá com o espaço aberto aqui para você também, você sabe. Vem contar as novas histórias também. Pode deixar. Você já é de casa, velho. Parabéns. Obrigada mesmo. E a Antônia também, né? Que depois a gente quer ver a Antônia aqui também para falar dos títulos dela no judô. Imagina, gente. Figura. Chiquérrima, adorei. Obrigada, viu? Obrigada a você. Gente, então é isso, meu povo. Vocês viram, né? O esporte transforma vidas, transforma realidades. E, é claro, movimenta. Olha só que legal a gente ter uma atleta de Franca conquistando aí a América do Sul, conquistando o nosso país também com tanta gente talentosa e, quem sabe, o Mundial, hein? A gente já está aqui fazendo toda a torcida para a Cibele também, para no ano que vem, quando ela voltar lá da Coreia do Sul, imagina eu voltar junto, que eu vou lá ver viver meu dorama, quem sabe? Brincadeiras à parte. Imagina só
a gente ter uma campeã mundial de franca. A gente já tem uma campeã sul-americana aqui. Olha só que legal. Então é isso, gente. Se você gostou, deixa o like aqui nesse vídeo. Compartilhe para que outras pessoas possam assistir. Aquela pessoa que fica assim para você, não, segunda eu começo, segunda eu vou para academia. Manda esse vídeo. Tem os cortes também que a gente vai fazer lá no Instagram do Zoom para aquela pessoa. Você vai mandar direcionar para ela falar, meu filho, vai para academia. E quando você estiver desanimado, lembra, você quer alguém para ficar carregando suas compras e te ajudar a levantar até do vaso sanitário? Não, né? Então, bora pra academia. Na força do ódio? Pode ser, mas o importante é ir. Gente, até semana que vem, então, marmotas. Tchau.